Arco Norte. Você já ouviu falar desse termo? O assunto é muito importante, especialmente para nós que vivemos na Amazônia. Se ajeita aí para conhecer um pouquinho do assunto e bora cidadaniar. 3, 2, 1, REC! Olá, eu sou Thay Flores. No episódio da semana, vamos falar de um termo que tem preocupado ambientalistas, estudiosos e especialmente as comunidades que vivem, existem e resistem na região que abrange, especialmente os estados do Amazonas, Amapá, Rondônia e Pará. Estamos falando do Arco Norte, um plano estratégico para escoar produtos brasileiros para países como Estados Unidos, China e também da Europa. E quem está comigo neste podcast é Iremar Ferreira, integrante do Grupo de Trabalho, Infraestrutura e Justiça Socioambiental, o GT Infra, que vai trazer ponto a ponto o que está por trás deste arco de alerta. Vamos ouvir. O Arco Norte, para você que nunca ouviu falar, ele significa que é uma conexão de projetos de infraestrutura que liga São Luís, no Maranhão, até Porto Velho, Rondônia. Ou seja, pega essa região beira-mar, vem subindo pelos nossos rios, Araguaia, Tocantins, Tapajós, Madeira, a partir do Amazonas. Então forma esse arco, da região norte. É um conjunto de obras de infraestrutura que vão se conectando. O que quer dizer isso? Que nós temos projetos de hidrovia, projetos de rodovia, projetos de ferrovias, Por exemplo, vocês já ouviram falar, ou se não ouviram falar, da Ferronorte, que é para aproveitar um trajeto da BR-163 no Mato Grosso e para ligar com uma parte a partir de Miritituba, no Pará, pelo rio Tapajós, uma hidrovia. Já do Madeira, nós temos a conexão com a BR-364, chegando com todas essas carretas de soja até Porto Velho, e que depois querem dar continuidade, ampliando essa hidrovia, descendo o rio Madeira, Itacoatiara, chegando a Santarém. Assim como também no Araguaia, Tocantins, que é por onde deve-se, pelo plano de expansão, chegar ferrovias, e a partir dessa ferrovia descer também pelo rio Araguaia, Tocantins, uma região que já está aí em fase, por parte do governo, de construir aí essa hidrovia, fazendo a explosão de pedrais lá do Lourenção, no rio Tocantins. Então veja que rodovias para dar suporte para o agro, para grãos, ferrovias para dar suporte para agro e para, claro, grãos, ferrovias para outros produtos, minerais, tudo mais, ferrovias em implantação e implementação e os projetos de navegação pelos nossos rios. Então, associado a isso, portos graneleiro, como temos em Porto Velho, como nós temos não só um, temos vários, assim como em Itacoatiara, Santarém. Então, esse conjunto de logística é que vai, então, dar suporte para o que nós, então, conhecemos como corredores logísticos do Arco Norte. Convém destacar também que esse corredor logístico do Arco Norte é para dar suporte para a saída dessas produções de grãos, principalmente, rumo à Europa, para os portos em Roterdã ou para Xangai, na China. Então, são maneiras também de diminuir distâncias, encurtar distâncias, e por isso querem fazer esse conjunto de obras de infraestrutura para dar suporte para o escoamento de grãos. Não estamos falando aqui de produtos da sociobiodiversidade, mas de grãos, leia-se principalmente soja e milho. Nesses corredores logísticos entram vários exemplos que temos publicado aqui em nossos podcasts. Um deles está no episódio 145 do canal REC Uni, no YouTube. Nele, falamos do Decreto 12.600,
de 2025, que tinha como principal objetivo privatizar os rios da Amazônia para esses trajetos. O decreto foi revogado em fevereiro, mas os movimentos para a criação e ampliação da rota continuam. E isso impacta, e muito, quem vive nos territórios onde passam esses empreendimentos. Na região que abrange o Arco Norte, vivem aproximadamente 18 milhões de pessoas. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA. É um espaço de fronteira com parte expressiva de habitantes indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Mas tem como fazer algo para que essa mega estrutura não prejudique as comunidades? É importante entender que para o governo e os empresariados, desse setor, o que eles veem? Vem como uma logística eficiente para um país mais competitivo, e eles querem achar essas rotas de alternativas de escoamento da produção de grãos e de minérios. Eles querem, com isso, ter maior competitividade dos produtos brasileiros no exterior, menores custos de transporte, com impacto direto na melhoria da renda dos produtores, onde o transporte cai, por exemplo, de 126 dólares para 80 dólares a tonelada em relação a sair pelo Porto de Santos. Vai favorecer a integração da região centro-norte do país a partir de corredores rodoviários, ferroviários e hidroviários aos portos, e vai proporcionar aí o desenvolvimento econômico para o centro-oeste, para o norte do país. Eles simplesmente veem como uma via navegável, um caminho para fazer o escoamento de produção, e estão pouco se lixando para os problemas sociais, culturais, ambientais que vão causar em nossas populações. Agora imagine fazer intervenções com dragagens, como a proposta aqui no Rio Madeira, que é de fazer uma hidrovia com um canal de 70 metros de largura, com 3 metros de profundidade. Imagine que significa isso para o verão, ou seja, vai puxar a água dos lagos, dos igarapés menores, eles todos vão secar. E aí o impacto na economia das nossas comunidades, seja na pesca, na segurança alimentar e nutricional, vão nos tirar o direito de ter a relação do rio como parente, e ele simplesmente tratar o rio como uma mercadoria. Veja só, se hoje nós já temos uma série de impactos aqui ambientais, econômicos às nossas populações por conta dessas barcaças que descem, parece que não tem fiscalização nenhum, imagine ampliando ainda mais esta quantidade de barcaças, porque eles falam numa projeção de daqui a 10 anos, de a cada 10 minutos você ter um conjunto de barcaças descendo. Como é que fica a vida de nossas comunidades, os acidentes, que são constantes, a derrubada de barrancos, as barcaças que não respeitam as nossas comunidades? Que desenvolvimento é esse? Será que mais uma vez querem retirar nós dos nossos lugares para dar lugar aos grãos, às barcaças e nos retirar dos nossos territórios de vida? Quando se fala em atenção, se fala em preservar toda forma de vida, e com qualidade. Um dos alertas recentes quanto aos cuidados com o ecossistema da Amazônia é a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que entrou em vigor em 4 de fevereiro. Como exemplo, a não exigência da licença ambiental para intervenções em hidrovias e canais de navegação. Se nós não ficarmos atentos, nós vamos perder os poucos direitos que nós temos de acesso ao Rio Madeira. Assim como lá no Tapajós, no Tocantins, no Araguaia, no Rio Paraguai e em tantos outros rios que estão nessa linha da concessão para a iniciativa privada. O que isso significa? Que eles estão pensando as estratégias de favorecer esse modelo agroexportador que é baseado na produção, toda ela movida a veneno, que envenena os nossos rios. E a nossa situação de moradores, de viventes das beiras desses rios, cada vez mais ameaçada, com água poluída, inclusive com relatório
né, elaborado ano passado em torno da hidrovia existente do Madeira, já foi constatado um aumento dos que a gente chama minerais pesados, arsênio, além, é claro, do mercúrio nas águas do Madeira. E isso tudo vai para a cadeia alimentar através dos peixes ou através da água e está gradativamente envenenando nossas populações. Vejam, se continua dessa maneira a fazer dragagem no rio cada vez mais, vai provocar ainda mais o fenômeno das terras caídas, né, no nosso Rio Madeira. Soma-se a tudo isso o garimpo que já tem aí, né, de maneira ilegal. Eles também provocam o desbarrancamento dessas terras caídas, já contribui para o assoreamento, assim como esse desmatamento e a expansão da produção de grãos no nosso município de Porto Velho, Nova Mamoré e Guajará, já estão contribuindo para o assoreamento. Então, veja, a velocidade do rio está diminuindo, está cada vez mais ficando assoreado e por isso vai aumentando a demanda por dragagem. E um causador direto disso é as hidrelétricas no Rio Madeira, porque elas frearam também a força das águas. Se o nosso rio tivesse livre, ele não teria essa demanda por estar fazendo dragagem no rio. Só que as dragagens significa revolver ainda mais esse subsolo que já está contaminado e contaminando ainda mais nossas populações. Que desenvolvimento é esse que nos mata, que nos contamina? Sobre a questão de contaminação dos rios, quando são feitas as dragagens, há um distanciamento entre o que o governo publica e o que demonstra os estudos científicos. Em nota, na seção de portos e aeroportos, o governo federal enfatiza que a dragagem de rios garante desenvolvimento e segurança para comunidades ribeirinhas, mas não deixa nítido quem fiscaliza com que tipo de segurança, especialmente se as águas possuem resíduo de mercúrio e outros metais usados para o garimpo ilegal. Isso pode gerar danos ao ecossistema aquático, sobretudo quando se revolve em um rio contaminado com metais pesados. Estudos publicados nos Anais da Academia Brasileira de Ciências por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com o Instituto Federal de Educação do Maranhão e da Universidade Federal do Maranhão, revelam um alto risco da exposição dos seres humanos ao mercúrio pelo consumo de peixes contaminados. Entre as recomendações do estudo está a criação de políticas públicas de conscientização sobre o consumo seguro dos peixes. Mas como fazer isso? Se o garimpo e as dragagens continuam, como fazer intervenções seguras sem escutar as comunidades? Sem explorar os recursos naturais a todo custo e sem ter o cuidado com todos os tipos de vida. Ficam as perguntas como reflexão. Então a gente tem como reagir sim, dizendo não a esse modelo que quer só expandir cada vez mais o lucro desenfreado de empresas que não são daqui, de pessoas que não são daqui e que sequer elas conhecem a nossa realidade, mas simplesmente querem só lucrar. Então nós devemos nos unir, nos juntar, para que a gente possa refletir sobre essas situações e tomar iniciativas em conjunto, sejam elas ações jurídicas, sejam elas ações também de protesto, sejam elas de ações políticas. Inclusive são os políticos que apoiam esse tipo de iniciativa. E esse ano é muito propício para a gente tomar iniciativa e não concordar com esse tipo de gente que vai lá e que só quer votar a favor dos grandes e esquece os interesses nossos. E a nossa produção da semana fica por aqui. Neste episódio, contamos com a participação especial de Eremar Ferreira, integrante do Grupo de Trabalho Infraestrutura e Justiça Socioambiental, o GT Infra. Para conhecer outras produções do nosso grupo, acesse o canal REC Uni no YouTube, o perfil 321REC no Spotify e acompanhe também pelo Insta, @rec.uni. Eu sou Thay Flores e te convido a caminhar com a gente. Bora cidadaniar! 3, 2, 1, REC!